Então fala você que se conecta mais uma vez comigo no canal Vasco Connection, eu sou Eduardo Ferrari e trago uma pontuação aqui importante. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino de notificações aqui no canal. Estou aqui no estádio Jânio Moraes de Nova Iguaçu para mais um jogo, do Campeonato Carioca envolvendo Nova Iguaçu versus a equipe do Audax de Angra dos Reis, pelo Campeonato Carioca ainda. Primeira pontuação, a Ferj ainda não pagou os clubes que disputaram o Campeonato Carioca. Os 4 clubes grandes vão receber cerca de 1,5 milhão e o restante uma cota menor para os clubes de menor investimento no Campeonato Carioca, beleza? Agora a pontuação. Hoje pela manhã eu fiz um vídeo aqui no canal que gerou, eu achei que o vídeo fosse gerar polêmica, porque envolve o Diego Ribas, meio campo do Flamengo, revelado no Santos, fez muito sucesso jogando lá fora, na seleção brasileira também. Eu perguntei, fiz aqui uma pergunta, não cravei a contratação do jogador pelo Vasco. Ele não vai renovar com o Flamengo, não deve, na verdade, renovar com o Flamengo, deve sair do Flamengo e ficar livre no mercado. Eu afirmei que o jogador deseja permanecer no Rio de Janeiro. Santos é aqui do lado, sabemos que ele tem uma identificação com o Santos, é de São Paulo, é santista também de coração, mas quer permanecer morando no Rio de Janeiro, enfim. Daí gravei um vídeo perguntando à torcida do Vasco, você acha uma boa? Um jogador de 37 anos, não tem histórico de contusão, mas tem essa questão da polêmica que pode envolver, jogou no Flamengo durante não sei quantos anos, foi bem no Flamengo, não tem como negar, a passagem dele pelo Flamengo. A gente não tem que ficar aqui contando história nem ludibriando ninguém, tá certo? Muita gente foi contra, mas muita gente disse sim também, porque na minha opinião, eu acho que o Vasco precisa sim de um jogador com a qualidade do Diego, porém com uma idade menos avançada, O Diego já tem 37 anos, mas essa questão envolvendo Vasco e Flamengo, ex-jogador do Vasco, assim como Edmundo jogou no Flamengo, o Beto jogou no Vasco, o Felipe jogou no Flamengo, enfim, Tita jogou no Vasco, Andrade jogou no Vasco, foram campeões pelo Vasco. Então, assim, essa história de jogadores entre Bebeto também foi contratado para o Vasco, quem não lembra quando o Eurico contratou o Bebeto, comprou o Bebeto do Flamengo naquela época. Então, essa polêmica, entre aspas, envolvendo jogadores de futebol, ainda mais o jogador profissional que ama o que faz, sabe da grandeza do Vasco, eu não estou cravando aqui nem fazendo cavadinha, Eu coloquei porque é um jogador que deve ficar livre no mercado. Achei o Jean Carlos do Náutico muito caro, essa multa rescisória dele de 15 milhões, na minha opinião, além do Vasco não ter essa grana no momento, não vale a pena investir essa grana toda nesse jogador. Acho que o Vasco consegue jogadores melhores e mais baratos com esse dinheiro, caso esse dinheiro, até porque a 777, muita gente dizendo que não, mas destinou sim, o Vasco pode pegar desses 70 milhões aí e investir na contratação de alguns jogadores para reforçar o elenco para seguir a temporada 2022. Sabemos da dificuldade do mercado e tudo mais. O Vasco já contratou 2 jogadores, um é o Lucas Oliveira, outro está guardado a 7 chaves. Acho eu que é o Daverson, que esteve no Palmeiras, sabemos da identificação e que ele é torcedor do Vasco, declarado, ama o Vasco. Eu quero o Daverson no Vasco, sem hipocrisia assim, eu queria ver o Daverson atuando com a camisa do Vasco. É um jogador interessante para o ataque vascaíno, tem essa questão dele do nervosismo, mas o Vasco, não estou comparando ele nem com o Edmundo, muito menos com o Romário, mas o Vasco nunca teve jogador santo também não. O Vasco precisa buscar jogadores assim, para colocar no elenco, com vontade, com sangue vascaíno e dar opções para o técnico Zé Ricardo trabalhar. Sem essa de ficar aqui, mas o Daverson... Olha, gente, o Vasco não vai contratar o Messi, o Vasco não tem grana para contratar jogadores com a qualidade acima de Série A, tá certo? A 777 está ajudando, está monitorando reforços, ajudando a comissão técnica a montar
um elenco mais forte, para que isso tudo aconteça, né? Para que o Vasco consiga montar um elenco mais forte para a temporada e subir de vez para a Série A do Campeonato Brasileiro 2023, né? Vai disputar essa temporada o campeonato da Série B, né? É um campeonato, na minha opinião, uma Série B com cara de Série A, né? Grêmio, Sport, enfim, entre outras equipes, Cruzeiro, o Vasco vai disputar, a Chapecoense é muito difícil. Amanhã é a primeira reunião do Conselho também, envolvendo essa votação da questão envolvendo a 777, né? Essa parceria do Vasco vai virar SAF, não vai? Acho que vai. Dificilmente o Vasco e as pessoas ligadas ao Vasco vão deixar essa oportunidade passar. E se você perguntar para o Eduardo se você é favorável, eu sou. Sabe por quê, gente? O Vasco sofreu na mão de políticos, mandos e desmandos durante 20 anos. O Vasco nunca tentou na história tal coisa, tal situação, tá certo? Nesse momento, a responsabilidade da administração do clube está sobre a governança do Salgado, né? E assim, o Vitor Roma falou numa entrevista que tá tudo errado, nada deu certo, o time não funcionou. E não mesmo, ainda bem que ele reconhece isso, menos mal ele reconhecer que a gestão está horrorosa. Então, essa é uma oportunidade, torcedora vascaína, na minha opinião, do clube não se endividar ainda mais, sair desse perrengue financeiro. Tá? Tem muita gente especulando muito, falando muita coisa e eu não concordo. Eu sou de acordo com a SAF, eu quero ver o Vasco funcionando, quero ver o Vasco funcionando como uma empresa, né? Comandando o futebol do Vasco. E eu apoio, né? O meu voto, na minha opinião, é sim, Eduardo, eu. Peço sempre os comentários de vocês aqui embaixo e acabar com essa politicagem de vez dentro do clube, porque isso só atrapalha, sempre atrapalhou. Tem muita gente não, tem pouca gente, acho que 90% da torcida quer hoje a SAF. Um ou outro aqui vota, fala que não sei o quê, mas a grande realidade é que a maioria dos vascaínos, a torcida do Vasco, levou faixa para o Maracanã, mostrou que quer sim que o Vasco saia das mãos dos políticos e que alguma empresa tome conta do futebol, para que o Vasco volte a ser, como sempre foi há 2 décadas atrás, até pelo menos 2 décadas atrás aí, uma grande potência no cenário mundial. O Vasco chegou à final com o Real Madrid lá, jogou de igual para igual, foi o último clube brasileiro a fazer frente, na minha opinião, e na opinião de muitos outros jornalistas e comunicadores, com o clube da Europa, que foi o Real Madrid. Então, na época, o Vasco disputou uma final igual para igual. Ah, perdeu lá com o gol do Raul, não sei o que, perdeu, mas jogou, teve a oportunidade de ganhar de 2 ou 3 ali de vantagem. O Vasco jogou muito naquela partida, todo mundo lembra. Então, gostaria de esclarecer essa polêmica, né, entre aspas, polêmica aqui no canal, envolvendo o Diego Ribas, que eu perguntei para o torcedor como se fosse uma pesquisa, e aí, aprova ou não? Tá certo? O Vasco tem jogadores sim engatilhados, vamos esperar as próximas horas, o Carlos Brasil vai anunciar esses jogadores, o Vasco tem até o dia 9, né, de abril para preparar, para treinar, para fazer uma pré-temporada assim, tem alguns dias aí, uns dias bacanas para preparar esse time. Voltou hoje aos treinamentos, né, no CT Moacir Barbosa, e é hora de montar, entrar voando nessa Série B, entrar com um time forte, fazer uma gordura muito boa para não passar dificuldades no meio do campeonato, na reta final do campeonato. O Vasco tem que sair de uma vez por todas, gente. É o meu desejo, meu, Eduardo Ferrari, como vascaíno, como uma pessoa que tem um amor incondicional por essa instituição, para que o Vasco saia de vez dessa situação e volte ao normal, tá certo? Então, muitas novidades aqui no canal. Peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, vamos juntos falar de Vasco, sempre com muito amor, dedicação, carinho, mas falando de Vasco aqui, trazendo o Vasco para você. Quando houver oportunidade, quando houver chance, eu estaria aqui no canal gravando vídeo, fazendo live, enfim. Novidades aqui. Se inscreve aí porque aqui, parceiro, é Vasco de verdade, não tem caô, não tem história. Valeu? Beijo no coração de todos.
Sou Eduardo Ferrari, mais uma vez, deixo mais um vídeo aqui e saudações vascaínas.